Olá, eu sou o professor Marcos Vasconcelos e vou trabalhar com você alguns tópicos de protocolos de rede. Antes de começar a explicar sobre os protocolos, eu gostaria de aproveitar e lembrar que é importante você estudar semanalmente o material. Leia por semana pelo menos 2 tópicos. Se você conseguir ler por semana pelo menos 2 tópicos dessa disciplina, eu tenho certeza que você vai conseguir um bom desempenho nessa disciplina. É importante você ler os tópicos e esclarecer as dúvidas comigo por meio do e-mail ou do fórum para que você aprenda mais e assim consiga uma boa nota nas avaliações. Para falar sobre os protocolos da camada internet, que está presente no modelo de referência TCP/IP, vou fazer uma rápida revisão desse modelo. Veja que nós temos no modelo TCP/IP 4 camadas. A primeira camada é a interface com a rede, que tem os protocolos Ethernet, Frame Relay, PPP, XDSL, 802.11, FDDI. A camada de internet, que é o que a gente vai discutir hoje, que tem os protocolos ARP, IP, ICMP, IGMP. A camada de transporte, que tem os protocolos TCP e UDP, por exemplo. E a camada de aplicação, que contém alguns protocolos, como o HTTP, FTP, SMTP, POP, DNS, DHCP, Telnet. Relembrando, a camada internet ela é uma camada lógica. Por que uma camada lógica? Porque ela trabalha com os endereços lógicos. A camada abaixo, interface com a rede, já é uma camada mais de hardware. Por que mais de hardware? Porque aqui há características físicas, como acesso ao meio, e protocolos que controlam essas características de acesso ao meio, como o MAC, ou CSMA/CD, por exemplo, ou CSMA/CA. Bem, a camada de rede, ou ainda a camada internet, define o mecanismo utilizado para que o computador de origem localize o computador de destino, definindo a rota que as mensagens deverão percorrer. Os protocolos da camada de rede recebem datagramas da camada de transporte e analisam para definir a rota que será utilizada. Ou seja, uma informação vem da camada de aplicação para a camada de transporte. A camada de transporte faz o quê? Segmenta essa informação. E a camada de transporte envia esses segmentos para a camada de internet, que vai escolher o melhor caminho para esse pacote. O protocolo IP, para quem não sabe, é um dos protocolos mais importantes. Por quê? Por meio dele nós compartilhamos informações, por meio dele se comunicamos. É o protocolo utilizado na internet. No seu computador, para você obter o endereço IP, você simplesmente pode clicar em iniciar, lá em pesquisar programas e arquivos, digitar CMD e vai abrir o prompt de comando. No prompt de comando você pode digitar o comando ipconfig. Observe, aqui vem o endereço IPv4. Observe que nós temos o endereço IPv4, que é o exemplo de um endereço, e uma máscara. E temos também o endereço IPv6. Hoje vamos falar bastante do endereço IPv4. O protocolo TCP/IP é talvez o recurso mais importante da internet, porque por meio dele nós estabelecemos as comunicações entre as pessoas e os sites, entre as pessoas e os computadores, e computadores entre computadores, em uma grande rede mundial. Esse número contém a identidade da rede e a identidade do próprio host. Exemplos de endereço IP: 192.168.10.1. Veja que esse primeiro IP ele tem 4 números. 192 é o primeiro, 168 é o segundo, 10 é o terceiro e 1 é o quarto. Observe que todos eles vêm com 4 números. Cada número nós chamamos de octeto. Então, este aqui é o primeiro octeto, este aqui é o segundo octeto, o terceiro e o quarto octeto. E cada octeto é dividido sempre com um ponto. Observe os pontos. Tá? Então, cada octeto aqui tem uma divisão
por pontos. Então, cada número desse pode ir do 0 ao 255 no máximo. Por que 255? Porque se você parar para observar, o computador, se isso aqui é um octeto tem 1 byte. 1 byte equivale a 8 bits. E 8 bits podem representar no máximo o número 255. Vamos falar isso mais para frente, se você não se lembra das aulas de arquitetura. O endereçamento IP, ele possui 2 endereços padrão. Então toda rede tem que ter pelo menos esses 2 endereços, senão ela não existe. Que é o endereço base, que identifica a rede, e o endereço de broadcast. O endereço base, que identifica a rede, é o primeiro endereço de um intervalo de endereços. E o endereço de broadcast é o último endereço desse intervalo de endereços. Então veja, uma rede tem um intervalo de IPs, um intervalo de endereçamento. Esse intervalo de endereçamento tem sempre o primeiro IP e o último IP. O primeiro IP e o último IP nunca vão poder ser atribuídos a um computador. É apenas utilizado para identificar a rede e para enviar mensagens em broadcast para todos os computadores. Então, podemos dizer que esses 2 endereços são IPs reservados, porque nunca vão ser atribuídos a nenhum dispositivo. O endereçamento IP é dividido em classes. Como assim? Eu tenho a classe A, eu tenho a classe B, eu tenho a classe C, eu tenho a classe D e tenho a classe E. Os computadores usam somente a classe A, B e C. A classe A possui endereços que vão de 1 a 126. Observe que o primeiro octeto é esse aqui. Então, o primeiro octeto vai definir a classe de um endereço. Observe, se esse é o número 1, ele está no intervalo entre 1 e 126. Esse endereço é da classe A. O primeiro octeto, além de definir a classe, ele também pode definir o endereço de rede. Então veja, na classe A, o primeiro octeto define o endereço de rede. E os 3 últimos endereços, ou seja, os 3 últimos octetos, definem os hosts, os computadores. Como isso? Imagine assim, eu tenho um endereço assim, 1.0.0.1. Esse é um IP que pode ser atribuído a um computador, certo? Ok. Agora eu vou ter um outro IP. 1.0.0.2. Esse segundo IP pode ser atribuído a outro computador. Se os 2 computadores estiverem ligados na mesma rede, num hub, por exemplo, eles vão se comunicar perfeitamente. Agora, se eu colocar no terceiro computador, no mesmo hub, um endereço que comece por 2, por exemplo, 2.0.0.3, agora eu vou ter problemas. Por quê? Esse terceiro computador está com endereço, apesar de estar na classe A, ele está com endereço de rede diferente. Aqui é o número 2. E o endereço, e esse aqui é 1. Então veja, na classe A, endereços de rede diferentes não se comunicam. Tá? Então o 2 já especifica o início do endereço de rede. É lógico que o endereço de rede aqui do segundo IP seria 2.0.0.0. Mas você já vê logo, 2 é diferente de 1, então já não há comunicação. Não tem como. Tá? É lógico. Você vai falar, mas na internet já tem IPs que se comunicam? Sim, é possível, nessa situação, os 2 se comunicarem por meio de um recurso chamado roteamento, né? Mas esse aí é um tema para um outro momento. Bem, a rede classe A, então, tem 126 redes, porque vai do 1 ao 126. E se você combinar os 3 últimos octetos, você vai ter aproximadamente 17 milhões de hosts por rede. Mais de 16 milhões, né?
um número de computador muito grande para cada rede. A classe A, todo endereço da classe A, ele tem uma máscara. E existe uma máscara padrão para a classe A. A máscara padrão para a classe A é essa aqui, 255.0.0.0. Essa é a máscara padrão da classe A. Repara que na classe A, o primeiro octeto define a rede, certo? O primeiro octeto define o endereço de rede. E a máscara tem no quê? No primeiro octeto, 255. Lembra disso? Classe A trabalha-se sempre o primeiro. Pronto. Logo, 12.0.0.0 será nosso primeiro endereço. E, no máximo, 12.255.255.255 será nosso último endereço. Repare que 255 é o número máximo que pode ter em cada octeto. Portanto, se nós estamos falando de um intervalo, esse é o primeiro e esse aqui é o último. Pronto. Que IPs eu vou atribuir meus computadores? Agora eu poderia atribuir aos meus computadores, utilizando essa rede, por exemplo, o seguinte IP, 12.0.0.1. Seria o primeiro IP. E aí eu poderia ligar para o segundo computador, configurar o segundo computador com 12.0.0.2, com a mesma máscara, e assim por diante, até chegar, no máximo, ao IP 12.255.255.254, porque o último é 255, né, para o computador. Além da classe A, existe a classe B. A classe B possui endereços que vão do 128.000 até 191.255.00. A classe B pula um IP, que é o IP 127. Então, você vai falar, ué, a classe A vai do 1 ao 126. Sim. A classe B vai do 128 ao 91. Sim. E o 127? 127 não pertence a classe nenhuma, tá? Porque o 127 é uma gama de IPs utilizado para teste. Na verdade, a gente só usa o IP 127.0.0 e .1 para realizar testes no próprio equipamento. O que ele faz? Então ele faz um teste no protocolo, se a interface está basicamente funcionando, só para isso, testar. Veja que foi uma quantidade enorme de IPs desperdiçados para fazer teste. Então, eu posso criar um computador, configurar um computador com 127.0.0.2? Não, nada que comece com 127. Não vai funcionar. Bem, vamos falar então da classe B. Voltamos aqui. Observe que a classe B ela tem octetos que vão do 128 ao 191. A classe B tem dois octetos que definem a rede, que são os dois primeiros números. Por exemplo, uma máquina que está configurada com 128.0.0.1, ela vai só se comunicar com a máquina que estiver com 128.0.0.2. Beleza? Agora, se eu coloco uma terceira, que começa assim, 128.1.0.3, ela já não se comunica. Então, se as três estiverem ligadas no mesmo hub, esta primeira se comunica com essa, mas nenhuma vai se comunicar com essa terceira aqui. Por quê? Observe, 128.0 são dois octetos, define endereço de rede. 128.0 definiu o endereço de rede. 128.0. 128.1. 128.1 é diferente daqui de cima. Então, a terceira máquina não vai se comunicar ligada a um hub, por exemplo, a um switch, com as duas máquinas de cima. Portanto, olha só,
O endereço de rede da classe B, ele é representado pelos 2 primeiros octetos. Tá? Enquanto os 2 últimos são utilizados para os computadores, para os hosts, né? Se você combinar os 2 últimos, você vai ter no máximo 65.536 IPs. Como a gente tem que tirar o broadcast e tem que tirar o IP da rede, então nós vamos ter 65.534 hosts por rede, tá bom? Nossa, é muita informação. Não precisa decorar isso, tá? Você aos poucos vai entendendo. Mas é lógico que uma boa leitura no material do AVA é muito importante. Olha só um exemplo da classe B. Um outro exemplo. 191.10.0.0. 191, eu já tenho que lembrar. Olha, o 191 está dentro do intervalo de 128 ao 191. Então, esse endereço é da classe B. Quais são os 2 octetos fixos que identificam a rede, a parte da rede na classe B? Não são os 2 primeiros? Então, esses 2 primeiros são fixos quando eu vou atribuir aos computadores. Então veja, 191.10 é o meu primeiro endereço de rede. 191.10.0.0 é o primeiro endereço possível. Tudo começa no 0. Então você vai ter esse aqui sendo o primeiro endereço de rede. Qual seria o último? O último, 191.10, é fixo. O último seria o quê? 191.10, que é fixo, .255.255, que é o último endereço. Tá? Então, quem é o último endereço? É o endereço de broadcast. O que é o broadcast? É o endereço utilizado para enviar mensagens para todos os computadores. Para isso que esse endereço existe. Existe também a classe C. A classe C já tem um outro intervalinho. Observe, o intervalo dela vai do 192 até 223. Repare que a classe A parte da rede era representada pelo primeiro octeto. A classe B, pelo segundo octeto. E a classe C, pelo terceiro octeto. Então, o que acontece? A parte da rede na classe C é representada pelos 3 primeiros números, ou pelos 3 primeiros octetos. Tá? E na classe C, com certeza, como vai sobrar só o último octeto para atribuir aos computadores, então vai ter menos hosts por rede. Mas é um número grande, né? 254 hosts por rede, está muito bom. Olha o exemplo de endereço da classe C. Olha o endereço de rede. 192.128.10.0. O 92 está naquele intervalo lá, entre o 92 e o 223. Portanto, isso é o endereço da classe C. A parte da rede que é fixa, para determinar o broadcast, vamos pensar, eu quero achar o broadcast desse endereço de rede. Bem, o broadcast, se é classe C, você trava os 3 primeiros. 192.128.10. E coloca 255 no último endereço, que é a última possibilidade. Obtive o endereço de broadcast. Ok? Ótimo! Agora você já pode iniciar o pensamento, o raciocínio de configurar a sua estação. Montar a sua primeira redinha interna. Existe a classe D. A classe D possui endereços até 239.255.255.255. Ela é utilizada para protocolos multicast, que não vamos estudar no momento. Caso você queira saber mais sobre, se aprofundar no assunto, consulte a RFC 2236 na internet. Tem mais informações, normalmente as informações são em inglês, mas tem mais informações sobre elas. Mas fique tranquilo, no futuro iremos trabalhar mais sobre multicast. Olha lá, vamos relembrar. Broadcast, então, como que é o broadcast? É uma máquina
envia informação para todas as outras simultaneamente. Multicast, uma máquina envia informações ou mensagens para o grupo de máquinas, né? Um grupo, tá? Multicast é um grupo. Broadcast, todos. Multicast, vários, mas um grupo. E unicast, um para um. Unicast é uma máquina se comunica com apenas uma máquina. Tá ok? Existe também um outro termo, chamado Ncast. O termo Ncast é quando os dados são encaminhados para o equipamento mais próximo ou melhor destino da topologia. Pode ser um roteador, tá? Um equipamento, e aí depende da configuração da rede. Mas existe um termo também chamado Ncast, que você vai trabalhar isso mais em outros tópicos. Bem, a classe E possui endereços dos 240 até 255, 255, 255. A classe E não é utilizada comercialmente e é para uso experimental. Os endereços IP são definidos em 5 classes, onde apenas as 3 primeiras classes vão ser atribuídas aos computadores. Tá? Apenas essas 3 primeiras classes. É claro que uma classe ela pode ser determinada pelo endereço binário. Aliás, o computador trabalha com números binários, né? Então a classe A vai do binário 00000001 até esse número aqui. A classe B vai desse binário até esse binário aqui. E assim por diante, né? E vale o quê? A classe A, o primeiro octeto, está com o valor de 1 a 126. Se o primeiro octeto, aquele primeiro número, tiver com o valor de 128 a 191, é da classe B. Se o primeiro número tiver com valor de 192 a 223, é da classe C. E assim por diante. Né? Então, na classe A, o primeiro octeto define a parte de rede. Os 3 últimos octetos definem os hosts. Na classe B, os 2 primeiros octetos definem a parte de rede. E na classe C, os 3 primeiros octetos definem a parte de rede. Então, cada computador que está conectado à mesma rede tem que ter a parte da rede igual para se comunicar com o computador que está conectado na mesma rede. Se a parte de rede estiver diferente, eles não se comunicam. Ok? A máscara de rede é constituída de uns seguidos de zero. Sempre uns às esquerdas, pensando em número binário. Vamos lá. Olha só, a classe A tem como máscara padrão 255.0.0.0. Já a classe B são 2 255. A classe C, 3 255. Então é só lembrar, na classe A parte da rede não é o primeiro octeto? É. Na classe B a parte da rede não é o segundo octeto? Se é o segundo octeto, são 2 255. Na classe C não é o terceiro, não é o primeiro, segundo e terceiro? Portanto, são 3 255. Então dá para você associar. Então a classe A é o primeiro, a classe B é o segundo, a classe C é o terceiro. É sempre essa sequência. Bem, existe também alguns endereços de rede privados. Para quê? São endereços definidos pela RFC 1627 para serem atribuídos a uma rede local, ou seja, a uma rede interna, que são os seguintes IPs. Da classe A, do 10.000 a 10.255.255.255. Da classe B, 172.16.0.0 até 172.31.255.255. E da classe C, 192.6800 até 192.68.255.255. Tá, mas o que é isso, professor? O que você está querendo dizer com isso? O que é o endereço privado? É aquele endereço que você vai colocar na tua casa, dentro da sua empresa, da sua corporação. Então, o que acontece? Se você vai configurar um IP dentro da empresa, por norma, você deve utilizar alguma faixa de endereços desses que estão aqui. Ah, mas por quê, professor? Porque esses endereços nunca serão atribuídos na internet. São endereços destinados para uso local.
Os roteadores já vêm muitas vezes configurados até com algum desses endereços, prontos para você funcionar. Funcionar o quê? A internet, né? Porque hoje em dia toda empresa está acessando a internet. Então, se você quer configurar a empresa para acessar a internet, coloque por padrão qualquer um desses intervalos. Ah, professor, e se eu colocar outra coisa? Funciona? Pode funcionar, mas em alguns sites você vai ter problema de acesso. Então, para evitar qualquer dor de cabeça, coloque sempre o endereço local que comece com 10, ou com 72, ou com 92.68. Ok? Bem, os computadores, na verdade, trabalham com números binários. O endereço IP foi criado com 4 números, com 4 octetos. Só que esses 4 números são enxergados pelo computador, na verdade, como bits. Olha lá, então, 192.168.2.200, o computador ele não enxerga assim. Ele enxerga assim, ó, binário. O 92, isso aqui é o binário do 92. Esse aqui é o binário do 68. Esse aqui é o binário do 2, o binário 2, e esse aqui é o binário 200. Então é assim que o computador enxerga o IP. A máscara, que é 255.255.255.0, que é o endereço IP da classe C, ele vai enxergar o binário assim. Tá? Então o computador enxerga o binário dessa forma. Só que, como todo endereço IP tem um endereço IP e tem uma máscara, o computador ele faz um cálculo toda vez que ele enxerga uma configuração assim. Então, se você acabou de conectar o seu computador a uma rede, ele vai fazer o seguinte cálculo. Lembra lá de portas lógicas, o operador lógico AND? Ele faz o seguinte cálculo. Olha só, 1 em 1 dá 1. 1 em 1 dá 1. 0 em 1 dá 0. 0 e 1 dá 0. Lembra lá de portas lógicas? 0 e 0 dá 0. 0 e 1 dá 0. 1 e 0 dá 0. E 1 e 1 dá 1. Né? É o AND. Então o computador aplica um AND com o endereço IP e a máscara. Aplicando esse AND, ele vai ter como resultado sempre um número aqui. E esse número é o endereço de rede, se você transformar para decimal. Então o computador, toda vez que está conectado à internet, ele obtém qual é o meu endereço de rede. Então, quando ele recebe uma mensagem, ele verifica, essa mensagem é para o meu endereço de rede? Se sim, aceita. Se não, ele esquece. Ok? Bem, então vamos fazer alguns testes apenas para relembrar. Vou abrir agora o iniciar do meu computador e vou digitar lá em pesquisar programas e arquivos CMD. Vai aparecer o prompt de comando. Estou usando o Windows. Então o que acontece? Vou digitar o comando ipconfig. O comando ipconfig, para quem não se lembra, é para obter as configurações do IP. Posso digitar para obter detalhes dessa configuração o ipconfig/all. Quando eu digito ipconfig/all, veja, ele traz detalhes da configuração do meu IP. Quando eu dou o comando ipconfig, ele traz o nome do meu computador, nome do host, que é CCEPC, tipo de nó, se o roteamento está ativado, lista de pesquisas DNS, isso não é importante no momento, né? A descrição da placa de rede, o endereço físico do meu computador, isso é importante, e o endereço IP do meu computador, olha lá, 192.68.1.4, ou seja, meu computador é o endereço da classe C, e está com uma máscara da classe C por padrão. O endereço de gateway, e o endereço do servidor DHCP, que é o servidor que atribuiu o IP para o meu computador, tá bom? E outras informações. Então veja, o que é importante aqui você observar? O endereço IP. O endereço IP tem uma máscara por padrão. É lógico que isso é um padrão. Mas você pode fazer alguma coisa diferente do padrão? Pode.
Não deixe de ler o material e se você tiver alguma dúvida ou sugestão, não deixe de postar no fórum ou mandar e-mail para eu esclarecer. É importante sua interação com o conteúdo, pois só assim você vai entender bem a matéria. E eu espero contribuir muito com sua aprendizagem. Obrigado!